alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana. Nossa saudação a quem nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, nas redes sociais, no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, no mesmo horário, na estreia do programa, e também na reprise, na Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, e também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos a partir das 9 horas da manhã, e também, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós aproveitamos e te convidamos para se inscrever no canal do YouTube da Diocese de Caxias do Sul. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho ali para receber as notificações e os vídeos que nós publicamos todas as semanas, as mensagens do nosso Bispo Dom José e o próprio Razões da Fé. Nosso programa desta semana tem como tema: um católico pode ser espírita e maçom. Nós temos como convidado o padre Eleandro Teles, que é sacerdote da nossa Diocese de Caxias do Sul, doutorando em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana, vinculada à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, reitor do Seminário Maior São José de Caxias do Sul e chanceler do Bispado da nossa Diocese. Então, muito obrigado pela tua presença, Padre Leandro, na saudação. Obrigado pelo convite, Felipe. É uma alegria sempre poder estar aqui no Razões da Fé. Uma saudação a todos os que nos acompanham. Muito bem. E já vamos começando com perguntas, porque o tema de hoje é um pouco polêmico e espinhento. Mas vamos começando. O que a Igreja Católica crê sobre ressurreição e o que ela fala sobre reencarnação? Certo. De fato, essa é uma das questões centrais e fundamentais para a gente compreender a diferença entre o catolicismo e o espiritismo e outras crenças, outras religiões ou doutrinas religiosas que existem, né? Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé. Ou seja, a crença na ressurreição de Jesus e, portanto, na ressurreição dos mortos é o fundamento, é o princípio fundamental de todo o cristianismo, toda a fé cristã. Como nós rezamos no creio na ressurreição da carne, ou então, creio na ressurreição dos mortos, como professamos no credo niceno-constantinopolitano. O que é esta ressurreição? Vamos falar aqui de uma forma simplificada, evidente, porque é algo muito mais complexo, mas é a crença de que a nossa vida não é destruída na morte, ou seja, a morte não é a destruição, não é o aniquilamento da vida humana. Então esse é um primeiro ponto. A nossa vida continua para além da morte, e nós chamamos isso de vida eterna, né? Ou imortalidade, podemos dizer também. Então, a vida continua após a morte. Cremos na vida após a morte? Sim. Como Jesus disse no Evangelho também de São João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, mesmo que morra, viverá. Esse é o primeiro ponto da fé na ressurreição. Então, cremos na vida após a morte, vida eterna. Porém, diferentemente da crença na reencarnação, para nós esta vida eterna, ela é única e irrepetível. Ou seja, é a mesma vida, é a mesma pessoa, a mesma identidade pessoal, única, que continua após a morte. Então, sou eu, com a minha identidade, continuo vivendo
após a morte eternamente, sem a possibilidade de retornar a este mundo, de nascer de novo. E aqui nós temos a reencarnação, né? A reencarnação, o espírito voltaria a nascer novamente neste mundo com uma outra vida, assumindo uma outra vida, uma outra identidade, uma outra família, uma nova história, e assim infinitamente na doutrina da ressurreição, porque na doutrina da reencarnação, perdão, esta ideia de reencarnação é algo ilimitado, é algo sem fim, até se chegar a um estado pleno de evolução espiritual, que dentro da doutrina espírita, essa evolução espiritual seria mais ou menos aquilo que para nós católicos chamamos de salvação. Então, diferentemente disso, na ressurreição, nós não retornamos a esse mundo, não nascemos de novo, não temos outras vidas em outros corpos, em outros tempos da história, com outra família, etc. Mas eu continuo vivendo após a morte, preservo totalmente a minha identidade única, a minha consciência, a minha história, e vou, entre aspas, né? Para onde então eu vou? Para junto de Deus, eternamente junto de Deus, e isso nós chamamos de céu, ou então para o inferno, que é o estado de quem está totalmente separado de Deus, né, por causa dos pecados, ou então aquilo que nós chamamos de purgatório, que já é o céu, purgatório já é o céu, porém é ainda um processo de purificação final da vida, purificação das penas dos pecados cometidos durante a vida. Mas quem está no purgatório já está salvo, já participa da salvação eterna. E no fim dos tempos, aquilo que a Bíblia chama de fim dos tempos, aí acontece a ressurreição final, aí a plenitude da ressurreição, ou seja, quando Deus nos dará novamente aquilo que a morte nos tirou, ou seja, a nossa dimensão corporal, a nossa dimensão material do nosso corpo. Porque nós cremos, conforme a doutrina bíblica, que o ser humano é uma unidade de corpo e alma. O ser humano não é só alma espiritual, mas o corpo, a carne, este corpo material, faz parte da nossa unidade, da nossa natureza humana. E isto nos será dado novamente, o mesmo corpo, não um outro corpo, o mesmo corpo com a mesma identidade. Isto nos será dado novamente no fim dos tempos, e é isto que nós chamamos de ressurreição final dos mortos. Padre Leandro, tem essa ligação um pouco da ideia da reencarnação com o karma, com aquilo que você vai pagando pelos erros que cometeu. Como funciona isso e como nós tratamos isso enquanto igreja, enquanto fé católica? Este é um outro ponto central que nos diferencia da doutrina espírita. A doutrina espírita crê no karma. O karma é fundamental junto com a reencarnação. Por quê? Segundo a doutrina espírita, os mortos, né, os espíritos, eles precisam reencarnar, ou seja, voltar a esse mundo, nascer de novo, ter novas vidas, para se purificarem dos seus pecados de vidas passadas. E isso se chama karma, a lei do karma. Ou seja, cada um precisa se purificar dos seus pecados de vidas passadas. E através dessa purificação, desse karma, a pessoa vai evoluindo espiritualmente. Então, isto para nós católicos significa o quê? Que cada um se salva a si mesmo.
Isso é um processo de salvação individual e de forma autônoma e autossuficiente. Eu me salvo pagando pecados de vidas passadas e assim vou evoluindo espiritualmente. No caso da doutrina cristã, católica, portanto, baseado no ensinamento de Jesus e do Novo Testamento, dos apóstolos, não é assim. Quem nos salva é Deus. É bem conhecida aquela frase que os evangélicos gostam muito e é 100% verdadeira: só Jesus salva. Eu não me salvo a mim mesmo. Na compreensão da doutrina católica, a salvação não é por mérito. Não é por mérito próprio que eu adquiro, conquisto a salvação eterna, mas é graça de Deus, é pura graça. Quem nos salva é Jesus, e Ele nos salva pelo seu sacrifício na cruz, a sua morte e ressurreição, e pela sua misericórdia. Então, nós cremos na misericórdia de Deus. Deus perdoa os pecados. E nós somos salvos por este perdão de Deus, por esta misericórdia. Então, esse é um ponto que é muito diferente entre a doutrina cristã católica e a doutrina espírita. Padre Leandro, um católico poderia frequentar sessões espíritas sem isso impactar na sua fé? De fato, por causa destas diferenças, que são diferenças de doutrina, são diferenças fundamentais, né? Aí nós já vamos percebendo que uma doutrina é o contrário da outra. A reencarnação, como falamos antes, é o contrário da ressurreição. E a doutrina do karma, a lei do karma, é o contrário da doutrina cristã da salvação pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Ou seja, simplificando, no Espiritismo, Jesus não salva ninguém. Na doutrina espírita, Jesus não tem o poder de salvar ninguém. E o sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte e ressurreição, não salvou ninguém e não tem valor nenhum de salvação. Ou seja, isto é exatamente o contrário daquilo que nós cremos na Igreja Católica. A salvação vem por Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua misericórdia. Por isso, quem frequenta o Espiritismo, frequenta as sessões espíritas e outros momentos dentro do Espiritismo, está escolhendo um caminho de fé contrário à fé católica. Isso significa que a pessoa está se afastando, negando a própria fé católica, está abandonando a Igreja Católica. É um caminho de distanciamento e de abandono ou de negação da fé cristã católica. O senhor falava há pouco sobre o sinal da morte e ressurreição de Jesus, que para nós é o nosso sinal de salvação, né? O que nós cremos. E muitos espíritas se declaram cristãos e falam e reverenciam Jesus. Mas qual a diferença fundamental entre o Jesus que nós professamos e o Jesus que os espíritas compreendem? Eu diria que quem faz confusão entre espiritismo e cristianismo ou catolicismo, quem faz essa mistura das duas doutrinas não tem um conhecimento profundo e correto nem do espiritismo e nem do cristianismo ou da Igreja Católica. Eu conheço muitos espíritas, tenho muitos amigos espíritas e nos damos muito bem. Conheço espíritas com quem converso, com quem tenho diálogos profundos, que são espíritas conhecedores do espiritismo. Então, um espírita que conhece a doutrina espírita não faz esse tipo de confusão com o catolicismo. E quem é católico, que realmente conhece a doutrina
católica, o cristianismo, também não vai frequentar o espiritismo, não vai fazer essa mistura, essa confusão, porque sabe muito bem a diferença fundamental entre as duas doutrinas. E daria para resumir tudo, como você falou, Felipe, na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, qual é o principal problema ou a principal diferença entre espiritismo e cristianismo? É a reencarnação? Também. É a lei do karma, como nós falamos? Também. Mas a principal diferença é sobre quem é Jesus Cristo, a visão, a compreensão que nós temos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo na doutrina espírita e quem é Jesus Cristo na doutrina cristã católica. Não é a mesma coisa, não é a mesma visão, não é a mesma pessoa. Para os espíritas, Jesus é simplesmente um espírito humano, de um ser humano, que evoluiu através de inúmeras reencarnações. Ele evoluiu, chegou a um ponto ideal da evolução espiritual e nos ensina, nos dá ensinamentos morais. Para o cristianismo é totalmente diferente. Jesus Cristo não é apenas um ser humano, mas ele é o próprio Deus que se fez homem, portanto ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então ele é divino, ele é o Filho eterno do Pai eterno. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele é Deus igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Nós cremos na Santíssima Trindade, coisa que os espíritas não acreditam. Na Santíssima Trindade temos aqui mais uma diferença de doutrina. Então para nós Jesus é Deus que se fez homem e veio ao mundo para nos salvar, para nos manifestar essa misericórdia de Deus que nos salva dos nossos pecados, e ele faz isto, ele realiza esta salvação da humanidade justamente através da sua paixão, morte e ressurreição, que é a Páscoa para nós cristãos. Muito bem. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde.
é ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. O tema do programa de hoje: um católico pode ser espírita e maçom? E o nosso convidado, Padre Leandro Teles, que é
o chanceler do bispado da nossa diocese, reitor do Seminário Maior São José e também está concluindo o doutorado em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana, vinculada à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Padre Leandro, como a Igreja Católica vê a prática da mediunidade e da comunicação com os mortos, que é algo central para os espíritas? Exatamente. Esse é mais um ponto que diferencia a doutrina espírita da doutrina católica. Então, como estamos vendo, são muitos pontos de diferença. Este é mais um. Então, os espíritas acreditam numa comunicação direta com os espíritos dos mortos, ou seja, que se pode ouvir diretamente, que se pode falar ou ver diretamente os espíritos dos mortos, que se pode evocá-los, ou seja, chamá-los para que venham aqui, entre nós, nesta dimensão em que nós vivemos, nesta terra, neste mundo. E aí estabelecer um contato direto com eles através da mediunidade, né, que seriam, os médiuns seriam pessoas que têm esta capacidade de se comunicar diretamente com os espíritos, vê-los, ouvi-los, falar com eles ou até incorporar, né? Incorporar, receber esses espíritos no seu próprio corpo, na sua própria mente, etc. Todos nós conhecemos, por exemplo, esse fenômeno que os espíritas chamam de psicografia, né? Como Chico Xavier fazia, Divaldo Franco, né? Os espíritas, os médiuns que incorporam os espíritos e escrevem as mensagens, né? Até livros, etc. Nós, cristãos católicos, não cremos absolutamente nesta possibilidade de comunicação direta com os espíritos dos mortos. Na doutrina cristã católica, quando uma pessoa morre, o seu espírito, a sua alma espiritual, não fica neste mundo. Não fica mais nessa dimensão. A morte é uma barreira intransponível. Existe uma barreira intransponível entre os vivos e os mortos. Todos os mortos, como eu disse antes, estão numa outra dimensão de tempo, de espaço, que não tem nenhum contato com o mundo dos vivos. Então, os que estão no céu estão junto de Deus, na presença de Deus. Ou no purgatório, que, como eu disse, é um processo, um momento de purificação espiritual após a morte, que já é, digamos, o caminho do céu. Ou estão no inferno. Os que estão no inferno estão totalmente isolados de Deus e isolados deste mundo. Então, o que nós, cristãos católicos, acreditamos? Acreditamos que existe a comunhão dos santos, como nós rezamos na oração do creio. Creio na comunhão dos santos. O que é esta comunhão? Como a palavra diz, existe uma comunhão, existe uma ligação espiritual com os mortos, só com aqueles que estão no céu ou no purgatório. Com aqueles que estão no inferno não existe ligação nenhuma, porque o inferno é o fechamento total da própria pessoa que está no inferno. Essa ligação espiritual que existe, esta comunhão, ela não é direta. Ou seja, nós não podemos vê-los, nem ouvi-los, nem falar com eles diretamente. Mas existe sim uma ligação, uma comunicação, se podemos usar esse termo, indireta. Ou seja, através da oração. Por isso que nós rezamos pelos mortos. Nós cremos que os espíritos dos mortos estão conscientes, não estão dormindo,
não estão num estado de inconsciência, mas estão vivos em Deus, junto de Deus. E por isso estão conscientes. Então nós rezamos para eles, pedindo graças e favores espirituais, ou então rezamos por eles, por exemplo, para aqueles que estão no purgatório, oferecendo a eles graças, intercessão, favores espirituais, através da nossa oração. Isto se chama intercessão. Então, nós intercedemos por eles e pedimos que eles intercedam por nós. Essa relação acontece através das orações, especialmente através da Santa Missa, que é a maior oração que nós podemos fazer, seja pelos vivos, seja pelos falecidos. Mas quando nós rezamos para Deus. A nossa oração, ela vai a Deus Pai, através de Jesus, através do Espírito Santo. E é só Jesus, ou seja, Jesus é o único mediador. É Ele que faz esta ligação entre os vivos e os mortos. Como diz a Bíblia, Jesus é o único mediador entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Então é através de Jesus, é pela força do Espírito Santo, pelo mistério da oração, que a nossa prece chega até o coração daqueles que estão no céu ou no purgatório. Portanto, não é uma comunicação direta, mas é através de Jesus, é através do Espírito Santo que pela oração, então, Deus faz chegar ao coração deles aquilo que nós queremos transmitir a eles. Pode ser nosso carinho, nossa saudade, nossa gratidão, pode ser um pedido de perdão que não deu tempo de fazer nesta vida. Posso dar o perdão que não deu tempo para dar nesta vida. Nós podemos fazer chegar a eles qualquer coisa do nosso coração através da oração. Por isso que a oração pelos falecidos, para nós católicos, tem muito valor e muito poder. Depois de tudo isso que falamos, das diferenças, daquilo que também nós, enquanto igreja, cremos e professamos, um católico em sã consciência e fidelidade à sua doutrina pode ser espírita? A resposta é muito clara. Não pode. Como eu disse antes, um católico que frequenta o espiritismo, ele está fazendo uma grande confusão. Assim como um espírita que frequenta a Igreja Católica também está fazendo uma grande confusão. Na verdade, esta pessoa não conhece de verdade nem a doutrina espírita e nem a doutrina católica ou cristianismo. Então, como nós vimos, por todas essas diferenças, que são diferenças fundamentais, um católico não pode crer, não pode acreditar e, portanto, não faz sentido nenhum frequentar o espiritismo. E nem vice-versa, um espírita frequentar o catolicismo, porque aí ele precisaria crer na ressurreição, na divindade de Jesus, etc. Então, são contradições totais. Se eu, como católico, vou no espiritismo, eu estou negando, automaticamente estou negando a doutrina católica, a fé católica. E isto, para nós católicos, significa um pecado grave, esta negação. Nós chamamos isso de apostasia, que é a negação da fé, o abandono da fé. Então, realmente é algo muito sério e precisamos esclarecer cada vez mais os católicos. Eu digo sempre, nós precisamos ter clareza. Quem é católico precisa ter clareza. O que é que eu acredito? Se eu sou católico, é porque eu acredito
em determinadas verdades de fé, determinados princípios, determinada doutrina, que é a doutrina da Igreja Católica, que está na Bíblia, que está nos Evangelhos, que está na doutrina da Igreja. E eu tenho que ter clareza disso para não confundir, para não misturar com outras doutrinas e aí fazer uma bela confusão, uma bela salada de frutas, como infelizmente muitos católicos que não têm uma boa formação acabam fazendo. Perfeito. E agora a gente passa para outro tema dentro dessa questão, que é a questão da relação com a maçonaria, né? Qual é o ponto central da incompatibilidade histórica e teológica da maçonaria com a Igreja Católica? Sim. Este tema da maçonaria, da relação entre Igreja Católica e maçonaria, é um tema muito complexo, realmente muito complexo. Nós tivemos recentemente, nas últimas décadas, algumas declarações da Igreja, declarações oficiais da Igreja a respeito desta relação entre maçonaria e Igreja Católica. Então nós tivemos uma declaração da Congregação da Doutrina da Fé, hoje de Castério para a Doutrina da Fé. Lá em 1974 tivemos uma declaração, depois em 1981, em 1983 uma nova declaração e recentemente o Papa Francisco também emitiu uma declaração oficial assinada pelo Papa Francisco e pelo cardeal Victor Fernandes, que é o atual prefeito do Dicastério da Doutrina da Fé. Foi no ano 2023 esta última declaração que confirmou todas as outras. Qual é o grande problema? Tem questões históricas e tem questões doutrinais. Quais são as questões históricas? Quem conhece a maçonaria sabe que ela surge como uma associação dos pedreiros livres na França, e esta associação surge com ideais revolucionários, que depois serão os mesmos ideais da Revolução Francesa, a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Igualité, fraternité e liberté. Esses são os grandes princípios da maçonaria, que são os princípios da Revolução Francesa. Só que a maçonaria surge com o espírito revolucionário do iluminismo francês, que é contra a Igreja. Então a maçonaria ela surge com um espírito e com uma prática anticlerical. Por isso que os maçons, até pouco tempo atrás, os maçons vão perseguir a Igreja. Em vários locais do mundo, não apenas na Europa, mas, por exemplo, aqui na nossa região, quando iniciou a colonização italiana aqui na região da Serra Gaúcha, havia maçons, havia imigrantes italianos maçons e imigrantes também de outras nacionalidades. E a maçonaria foi uma força contrária à Igreja, aqui na nossa região, até pouco tempo atrás. Tivemos episódios, fatos históricos muito tristes, inclusive de padres aqui na nossa região, em algumas paróquias, que foram perseguidos, violentados, tiveram que fugir de emboscadas preparadas pela maçonaria. Especialmente um ramo da maçonaria, que são os Carbonari, um ramo mais agressivo contra a Igreja Católica. Então temos esses fatores históricos. A maçonaria sempre foi uma força que, desde a sua origem, perseguiu a Igreja. Uma organização anticlerical. Agora, sobre a questão doutrinal, que é o que hoje mais importa, porque
Hoje a maçonaria, a princípio, não persegue mais a igreja, não faz mais oposição à igreja atualmente. Pelo menos não de forma explícita. Agora, questões doutrinais, estas sim persistem. Tudo aquilo que nós falamos antes a respeito do espiritismo pode ser aplicado também à maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria não tem uma doutrina específica. A maçonaria aceita qualquer religião, né? Os seus membros podem ser de qualquer religião. Então aqui nós temos um relativismo religioso, e esse é o ponto principal. A maçonaria, ela é uma organização, uma teoria, uma filosofia, uma ideologia, digamos assim, que relativiza todas as religiões, né? Há um relativismo religioso. Porém, eles têm uma crença, que essa deve ser compartilhada por todos, que é a crença no grande arquiteto do universo. O que é esse grande arquiteto do universo? É Deus? Sim e não, porque para nós, cristãos católicos, nós temos uma doutrina muito clara sobre Deus, quem é Deus, como Ele é. Como Ele se revelou através de Jesus Cristo, através da Bíblia, dos profetas, e na maçonaria isso é totalmente relativizado. Para eles, o arquiteto do universo é uma força cósmica, é uma espécie de deísmo. Muito mais o Deus de Spinoza, por exemplo, na história da filosofia, e isto é uma heresia. Para nós, católicos, isto é uma heresia. Deus não é simplesmente uma força cósmica presente na natureza. Não, para nós Deus é uma pessoa, Deus é uma trindade de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é essa clareza, é essa distinção clara que todo católico precisa ter sobre quem é Deus. Qual é o Deus que nós acreditamos? Não é o mesmo Deus que a maçonaria acredita. Perfeito. Fique ligado que no terceiro bloco nós vamos continuar falando sobre alguns aspectos que nos diferenciam também da maçonaria. E nós vamos concluindo então este segundo bloco do Razões da Fé, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado pela audiência, pela companhia. Nosso tema de hoje: um católico pode ser espírita e maçom? Pode ou não pode? Né? Nós temos como convidado o padre Leandro Teles, que é reitor do Seminário Maior São José aqui de Caxias do Sul. Padre Leandro, né, seguindo esta nossa conversa, falamos no primeiro e até a metade do primeiro bloco,
Daí, até a metade do segundo bloco, falamos sobre espiritismo. E da metade do segundo bloco, e agora o terceiro, sobre a relação da igreja também com a maçonaria. A Francis Sartori perguntou no Instagram da Diocese, que é algo bem interessante. A gente abriu uma caixinha de perguntas. Nós temos nas nossas igrejas, em vários locais, o triângulo com um olho no meio. E a gente sabe que o símbolo da maçonaria é o triângulo, né? Ou melhor, o compasso com o esquadro e um G no meio. Também, às vezes, também tem o olho também, às vezes, no meio. Então, a pergunta que ela faz sobre o significado do triângulo com o olho. O que essa imagem significa para a igreja? Ótima pergunta. Em que a maçonaria, ela se apropria de símbolos que originalmente são símbolos cristãos. E aqui tem um outro ponto que você me faz lembrar agora com essa pergunta. É um outro problema. Por quê? Porque a maçonaria, ela trabalha com dois elementos religiosos muito complicados e muito delicados. Um primeiro elemento é o segredo. É uma sociedade secreta. E aí, realmente, na concepção cristã, a religião não pode ser um segredo. Para o cristianismo, não existem segredos. Ao contrário, o cristianismo é a religião da revelação, onde o mistério de Deus é revelado. Ao contrário das religiões antigas, que eram religiões de segredo. As religiões órficas antigas eram religiões que trabalhavam com segredos arcanos que ninguém podia ter acesso, somente os iniciados. O cristianismo, ele vem para quebrar com essa lógica do segredo. O cristianismo é a religião que revela os mistérios de Deus, claro, até o ponto que a razão humana é capaz de compreendê-los. Mas a maçonaria trabalha com o elemento do segredo. A gente não sabe exatamente o que acontece, né? Inclusive, nem as mulheres dos maçons não têm acesso a determinadas reuniões que são reservadas somente para os homens. E depois existem muitos graus, né, dentro da maçonaria. Então, quem é de um grau inferior também não conhece os segredos de quem pertence a um grau superior dentro da maçonaria. E um outro elemento são os símbolos e ritos. Então, a maçonaria trabalha com muitos ritos e com muitos símbolos que ela tira de diferentes religiões. Então, ela faz uma mistura. A maçonaria faz um grande sincretismo de vários símbolos religiosos de muitas religiões. Então, esse é um outro problema que vai contradizer a nossa doutrina católica. E um dos símbolos é justamente o compasso e o esquadro, que formam um triângulo com o olho no meio. Isso vai ficar muito parecido com o nosso triângulo católico com o olho no meio. Qual é a diferença? Para nós, católicos, o triângulo é uma representação desde a Idade Média, desde o início da Idade Média, é uma representação da Santíssima Trindade. Como eu falei antes, nós cremos na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, em todas as igrejas, não em todas, mas em muitas igrejas, especialmente mais antigas, existe o triângulo como representação da Santíssima Trindade. E no meio do triângulo, um olho, que representa a onisciência de Deus, ou seja, a sabedoria onipotente de Deus. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Deus está presente em todos os lugares, está onipresente e Ele é onisciente, Ele vê tudo, sabe tudo. Então, este é o significado do símbolo para nós católicos. E, diferentemente da maçonaria, que com o esquadro e o compasso quer representar o grande arquiteto do universo,
este ser, que ninguém sabe exatamente o que é, que teria então projetado o universo. Em tese não, mas de acordo com os documentos da Igreja, um católico não pode ser maçom. De acordo com os documentos da Igreja, um católico não pode ser filiado à maçonaria. Existem esses documentos oficiais. Como eu disse antes, a relação entre a Igreja Católica e a maçonaria é uma relação muito delicada. Existe um diálogo, sim, existe uma aproximação. Podemos ter momentos de diálogo com os maçons, sem dúvida nenhuma, como podemos ter diálogo interreligioso com qualquer outra religião. A Igreja Católica tem esse princípio do diálogo interreligioso. Então, nós podemos ter relações de diálogo, de parceria, em ações, inclusive ações humanitárias, por exemplo, com qualquer religião, com o budismo, o islamismo, com o judaísmo e também com a maçonaria ou com os espíritas. Isso não é problema. O problema é quando a gente começa a misturar as doutrinas e confundir a fé. Ali é que está o problema. Então, segundo a posição oficial da Igreja, um católico não deve frequentar a maçonaria como filiado à maçonaria. Se isto acontece, então este católico está numa situação de pecado grave, segundo a lei da Igreja, e, portanto, não deve comungar, não deve se aproximar da Sagrada Eucaristia. É esta que é a norma da Igreja. É justamente essa a próxima pergunta, né? Do ponto de vista dos sacramentos, alguém que assume a vida espírita ou a própria filiação à maçonaria, ele pode se confessar? Então o padre Leandro já deu a resposta que não pode comungar, né? Pode participar da vida da igreja, da organização da igreja? Então, depende. Na igreja há lugar para todos, né? Na igreja há lugar para todos, porém, nem todos podem ocupar o mesmo lugar. Como diz São Paulo, existem diferentes dons, carismas, diferentes funções e missões dentro da igreja. Então, com certeza todos na igreja podemos participar. Agora, ser um catequista, ser um ministro da comunhão, ser padre, ser uma irmã religiosa, para estas funções a pessoa precisa estar vivendo totalmente de acordo com a doutrina da igreja. Em plena comunhão. Em plena comunhão com a igreja. E para acessar o sacramento da Eucaristia, a pessoa precisa estar em total comunhão com a igreja. Então, se a pessoa vive de uma forma que se coloca contra a doutrina da igreja, esta pessoa não pode receber a Sagrada Comunhão. Porque a comunhão eucarística é para quem é católico, quem procura viver a fé católica com coerência, com seriedade. Mas, claro, sempre existe a possibilidade de mudar de vida, de se arrepender e de voltar a esta comunhão com a igreja. E aí nós temos o sacramento da reconciliação, que é a confissão dos pecados. Então, quando uma pessoa se dá conta de que está no caminho errado ou que está vivendo de forma contrária à doutrina da igreja, ela pode se arrepender, pode buscar o sacerdote, fazer a confissão, a sua confissão, e dessa forma ela é reconciliada com a igreja e poderá novamente receber a Eucaristia em plena comunhão com a igreja. Muito bem. E na prática, agora justamente falando sobre a figura de um pároco, do padre, o que ele deve fazer, o que se faz, o que também as lideranças devem fazer quando ficam sabendo que uma catequista vai ao centro espírita, de que alguém, às vezes, que é ministro da Eucaristia, é da maçonaria. Como é que se procede com isso? Como é que se procede? Se procede primeiro com muito respeito,
né? Esse é o princípio básico. Eu acho que aqui nós temos que esclarecer bem isto, né? Nós, católicos, respeitamos todas as religiões. Mas respeitar não significa acreditar. E nem concordar. E nem concordar com tudo, evidentemente. Então, primeira postura, né, como o Papa Francisco sempre ensinou, e agora o Papa Leão, enfim, todos os papas, né, respeito, a postura, a atitude de respeito. Respeito à liberdade religiosa. E o segundo ponto é tentar esclarecer, tentar oferecer às pessoas, aos católicos, no nosso caso, né, oferecer formação, conhecimento. Porque quando a pessoa conhece, né, quando ela aprofunda essas questões de doutrina, de fé, ela vai conhecendo, ela vai se dando conta. E ela mesma vai compreendendo a importância de viver de um modo coerente a sua fé cristã católica. Então, é através do conhecimento, é através do estudo, da formação, que nós podemos oferecer aos nossos leigos, às nossas lideranças nas pastorais, aos católicos em geral, como esse programa, né, como essa nossa conversa aqui. Isto é conhecimento, isto é formação, para fortalecer, esclarecer e fortalecer, aprofundar, amadurecer cada vez mais a fé dos nossos católicos. Muito bem, muito bem. Assim a gente vai se encaminhando para o encerramento do nosso programa Razões da Fé dessa semana. E eu aproveito e faço uma última pergunta para podermos, ao mesmo tempo, unir aquele primeiro tema que falamos lá no primeiro e até a metade do segundo bloco, e agora a questão da maçonaria também. O padre Leandro, ele respondeu já em diversos pontos do programa, ele respondeu. Mas agora ele vai fazer um pequeno resumo de tudo. Um católico em sã consciência e fidelidade à sua doutrina pode ser espírita ou pode ser maçom? Não pode, porque ao frequentar o espiritismo ou a maçonaria, este católico está entrando em contradição, numa postura de incoerência com a fé da Igreja Católica, com a doutrina da Igreja, aquilo que nós cremos e professamos na nossa fé. Então significa um distanciamento, significa um abandono e uma negação da doutrina católica. Eu só gostaria de frisar que nós partimos sempre da liberdade religiosa. A Igreja Católica, isso é um princípio também da doutrina católica, a liberdade religiosa. Todos são livres para crer no que quiserem. Mas nós não podemos criar uma confusão misturando as doutrinas religiosas. Isso não. Porque aí nós estamos criando uma outra religião, que não é nem o espiritismo, nem o catolicismo e nem a maçonaria. Quando eu misturo tudo isto e acho que tudo é a mesma coisa, aí é que está o problema. Porque aí eu não estou sendo nem espírita de verdade, nem católico de verdade e nem maçom de verdade. Não vale aquela máxima que muita gente diz que Deus é um só, né, nessas questões. Exatamente. Para nós católicos, Deus, ele é um só, sim, porque ele é o único que existe. Mas nós temos diferenças na visão, na compreensão desse Deus. Eu, como católico, não acredito no mesmo Deus que um muçulmano acredita, né? Senão eu seria muçulmano. Então as religiões existem justamente porque existem diferenças a respeito da sua visão sobre Deus. Muito bem. Muito obrigado, Padre Leandro, por ter estado aqui conosco, partilhado justamente desta clareza para ajudar o nosso povo de Deus presente na Diocese e de outros lugares que nos acompanham também a aprender um pouco mais sobre aquilo que nós acreditamos. Eu acho que como base está o Catecismo da Igreja Católica, né, como a base daquilo que acreditamos, e o creio, né?
creio. E assim nós vamos concluindo o nosso programa Razões da Fé desta semana, lembrando e recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós desejamos uma abençoada semana a você. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia.
impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.